nesta vida, pode Deus te consolar. Nas angústias desta vida, pode Deus te consolar. Espera, pois, pelo Senhor e fortalece teu coração. A esperança para o aflito, Deus tem tudo. Em suas mãos. Vamos abrir a Bíblia. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 16. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta e os irmãos de Corinto ficaram entristecidos. Só que o propósito da carta de Paulo
não era entristecer os irmãos. E então ele diz: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Então, quando você é contristado para o arrependimento, ou seja, para que você se arrependa, isso é positivo. É positivo. Porque é como se você estivesse sendo disciplinado. E a disciplina, mesmo que ela é ruim no momento, porque a disciplina dói, mas produz fruto pacífico. Então a carta de Paulo deixou os irmãos contristados, os irmãos de Corinto contristados, mas foi para que eles se arrependessem. E então ele diz: pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Então Paulo, mesmo deixando os irmãos da igreja de Corinto triste, mas Paulo estava defendendo a igreja para que não sofresse nenhum dano. E ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ora, isso é lógico. Se a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, então essa tristeza é bem-vinda, porque produz benefícios em favor da igreja. Só que Paulo diz assim: mas a tristeza do mundo produz morte. Então você veja que a tristeza do mundo é maleficente. Por que maleficente? Porque produz morte. Então tudo que vem da parte de Deus, mesmo que seja ruim como a disciplina, ainda sendo ruim, ainda trazendo sofrimento, ainda trazendo angústia, porque o ser humano é um ser humano, mas o importante é que produz fruto pacífico. E então, fruto de justiça. E então Paulo escreveu, deixou os irmãos entristecidos, mas duas coisas Paulo destaca aqui. Eu fiz isso para que vocês não sofressem nenhum dano, e fiz isso para que vocês fossem beneficiados, como está escrito aqui no versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. E daí você pode perceber a importância da pregação da palavra de Deus. Porque a pregação da palavra de Deus, mesmo que ela possa produzir tristeza dentro de você, mas por ser a palavra de Deus, produz arrependimento para a salvação. E então a pregação da palavra de Deus é positivo para a sua vida, é importante para você e para todos nós, né? Entrando Jesus no barco, estando em alto mar, junto com seus discípulos, ia o evangelho pregar, e uma grande tempestade sobreveio aquele mar. Seus discípulos, com grande medo,
se puser não a clamar, salva-nos, Senhor, pois estamos a perecer. Salva-nos, Senhor, pois estamos a perecer. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.